Anvisa aprova a venda de primeira vacina contra a dengue no país. A crise na saúde pública do Rio. Especialistas dizem que o problema é de gestão. Enxurrada arrasta ponte em estrada no interior do Rio Grande do Sul. Em Brasília, governadores pedem socorro financeiro à União. Em São Paulo, jovens saem de casa noturna e são flagrados entregando drogas para crianças. Calor e turismo em alta fazem disparar os preços nas praias do Rio. Boa noite. O combate ao vírus da dengue ganhou hoje uma arma poderosa. A Anvisa autorizou pela primeira vez o uso de uma vacina para impedir o avanço da doença, que já infectou milhões de brasileiros. Manuel foi vítima da dengue nos últimos 2 anos. Não pude trabalhar, não comia nada e fiquei derrubado de cama mesmo. Ele mora na Brasilândia, bairro da Zona Norte de São Paulo, mais afetado pela dengue este ano. O laboratório desenvolveu a vacina por 12 anos contra os 4 tipos de dengue. 66% dos voluntários vacinados em 15 países não pegaram a doença. As internações caíram 80%. Os casos mais graves da dengue, como a hemorrágica, foram reduzidos em 90%. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A vacina passa a ser mais uma opção possível para a gente combater a dengue. Mas a principal coisa importante, essa vacina não vai combater nem zika, nem chikungunya, nem nós podemos deixar de continuar combatendo os vetores, até porque essa vacina não é 100% eficiente. A imunização será feita em 3 doses e foi liberada pela Anvisa para pessoas que têm entre 9 e 45 anos de idade. Mas, segundo o fabricante, a vacina também vai ajudar a combater a dengue na população que está fora desta faixa etária. Se eu vacinar um grande número de pessoas entre 9 e 45 anos de idade, eu consigo proteger indiretamente os não vacinados, menores de 9 anos ou maiores de 45 anos. Aqui no Brasil, os testes clínicos foram coordenados por este pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo, que admite que a vacina não é muito eficaz contra 2 dos 4 tipos de vírus da dengue. Ela é muito boa para dengue 4 e dengue 3, que é até superior a 66%, em torno de 70%, 74%. Mas se a epidemia ou se a sua infecção for por dengue 1 ou dengue 2, ela é inferior a 50%. Os temporais nessa época do ano aumentam e muito o risco de desmoronamentos. Em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, 43 casas estão interditadas por conta da chuva forte do fim de semana. As 4 vítimas foram enterradas hoje. A família da dona Neide recolhe o que dá para levar para outro lugar. É melhor a gente sair com vida e deixando os bens para trás do que, querer ficar com os bens e ficar sem a vida e sem nada. A casa dela é um dos 43 imóveis interditados em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. No sábado, a forte chuva causou desmoronamento de 2 casas. 4 pessoas morreram e foram enterradas hoje. Agora, qualquer chuva que cai por aqui é motivo de medo. Quanto mais chuva vir, mais perigoso vai ficar. A situação vai piorar. A prefeitura da cidade começou a pagar hoje o auxílio moradia de R$ 500 para as famílias desabrigadas. A gente fica preocupado, mas as pessoas não têm por onde ir. Assim como esta área em Itapecerica da Serra, na capital paulista existem mais de 400 outras sujeitas a desmoronamentos. Do dia 1º de dezembro até agora, a Defesa Civil registrou ocorrências como esta aqui em 47 municípios do estado. No total, 9 pessoas morreram. E nesses últimos dias agora de 2015, as atenções devem ser ainda maiores, porque há previsão de chuvas ainda mais intensas e mais duradouras. No Centro de Controle da Defesa Civil Paulista, são 24 horas por dia monitorando os temporais. Os relatórios são enviados para 256 cidades. E pelas previsões, moradores de áreas de risco devem ficar em alerta máximo. Ao sinal e ao alerta da Defesa Civil, abandonem imediatamente aquele local e se dirijam para os locais seguros que vão ser indicados pelas Defesas Civis. Milhares de pessoas acordaram cedo e foram para uma fila em busca de emprego em Salvador, mas um boato sobre uma das vagas gerou muita confusão. O
Os primeiros chegaram antes das 5 da manhã e já eram muitos. Às 7, a fila dava voltas. Eu sabia que tinha muita gente, mas não sabia que estava tendo confusão, não. Ninguém sabia, muito menos os coordenadores da Central de Empregos da Bahia. Pra pegar uma senha, meu pai, briga. Gente demais, espaço de menos. No total, cerca de 7.000 pessoas passaram por aqui. Boa parte dessa multidão foi atraída por 150 vagas para agente de segurança no metrô de Salvador. O salário, R$ 1.200. Mas tudo não passou de um boato divulgado nas redes sociais no final de semana. A falsa notícia fez 5.000 pessoas voltarem a procurar essas vagas, que foram preenchidas 15 dias atrás. Aí foi mais um motivo para a confusão. Porta quebrada, candidato que desmaiou. Arrombaram tudo aí, empurraram, chutaram e quebraram aí. O jeito foi cancelar todos os atendimentos de todas as vagas. Essa mensagem que circulou especialmente, se vocês observarem, ela não tem data. Até o comandante da Polícia Militar que estava aqui disse que recebeu. E só o comandante conseguiu convencer que era hora de ir para casa. A crise na rede estadual de saúde do Rio de Janeiro está longe de acabar. Segundo especialistas, a falta de atendimento nos hospitais não é só resultado da queda na arrecadação. A origem do problema é a má gestão do dinheiro público. Sai. Ai, meu Deus do céu. A mãe de Jorge teve um acidente e este já é o segundo hospital que ele procura. No Hospital de Bom Sucesso não tem ortopedista. E aí você correu para cá? Eu corri para cá. Na porta do Hospital Getúlio Vargas, mais confusão. Um homem tenta atendimento para outra pessoa. É atendimento, a vovozinha ali de 102 anos, está precisando de socorro. Não conseguiu atendimento aqui? Agora não, mandaram vir da UPA e agora estou aqui, olha, para ela ser atendida agora nesse momento. Mas eles vão atender? Só falou que tá assim, não está imprevisto. Está ali, ela está ali dentro, precisando se alimentar, 102 anos. Depois de decretar estado de emergência na saúde, o governador Luiz Fernando Pezão recebeu ajuda financeira da Prefeitura do Rio e do governo federal para que os hospitais voltassem a funcionar. A saúde do Rio saiu da UTI, mas ainda requer sérios cuidados. Você não muda esse quadro da noite para o dia. Você não transforma um quadro que estava absolutamente degradado, em estado de calamidade pública, para uma situação satisfatória da noite para o dia. Nós vamos precisar de algumas semanas para voltar a funcionar com alguma regularidade. Mas também tudo isso na dependência de como vai se comportar o poder público. Mas qual é a origem de tudo isso que o Rio enfrenta? O governador Pezão alega que a baixa no preço do petróleo e a redução na arrecadação com o ICMS, o Imposto sobre Produtos, foram os grandes vilões da crise da saúde. Mas, segundo especialistas, o problema é de gestão. O que a crise que o Estado está vivendo faz é um aumento do problema, mas não o surgimento do problema. Esse problema surge já há muito tempo, porque claramente é um problema grave na questão da gestão da saúde e da educação. O que o governo não fez foi o planejamento, certo? Porque nós temos que equilibrar a receita com a despesa. A receita tributária, ela é facultativa, uma hora aumenta mais, uma hora diminui, mas a despesa pública, ela tem tanto as obrigatórias quanto as facultativas. As obrigatórias, quanto previdência, saúde, educação, são obrigatórias. Não tem como eu falar que eu não vou pagar. A saúde já não vinha bem, mesmo no tempo em que o caixa do governo do estado andava cheio. As emergências viviam superlotadas em 2013, quando o então governador Sérgio Cabral criou este hospital, o Instituto Estadual do Cérebro. 2 anos depois, os pacientes estão sendo dispensados. Foram gastos 80 milhões de reais. O hospital foi entregue à população como uma obra de primeiro mundo. Na época, o secretário estadual de saúde era Sérgio Cortes, condenado pouco depois por aplicar em propaganda um dinheiro que deveria ser destinado aos hospitais. Durante o tempo em que esteve à frente da saúde do estado, Cortes também foi flagrado bem animado numa festa em Paris com o então governador Sérgio Cabral e Fernando Cavendish, dono da Delta Engenharia, que tinha como sócio oculto o bicheiro Carlinhos Cachoeira.
O atual secretário de Saúde do Estado, Felipe Peixoto, que assumiu em janeiro deste ano, decidiu abandonar o cargo para concorrer à prefeitura do município de Niterói. Ele deveria ficar na função até abril de 2016. O novo secretário, Luiz Antônio Teixeira, vai assumir a pasta a partir de janeiro. Ele teria sido indicado pelo ex-secretário Sérgio Cortes. Diante dessa dança de cadeiras, a população só quer um atendimento digno. Algo muito diferente do que passou essa gestante. Ela teve que dar à luz na calçada, em frente a um hospital que é referência em obstetrícia na Baixada Fluminense. Mãe e filha passam bem, mas um momento que poderia ter sido só de alegria vai ser lembrado também com indignação. A gente aqui é tratado como cachorro. Se a gente não fosse tratado como cachorro, minha filha não estaria aí, passando o que passou. Sérgio Cortes informou que durante o período em que esteve à frente da Secretaria Estadual de Saúde, a verba de publicidade foi gasta em propagandas de utilidade pública como transplantes e combate à dengue. Sobre a indicação do novo secretário, Cortes diz que é de competência exclusiva do governador. Árvores arrancadas, troncos boiando e bares fechados numa praia de Belém. No fim de semana, as ondas chegaram a 4 metros de altura e avançaram sobre a rua, provocando estragos. A força da água provocou erosão nas margens. A orla da praia do Maraú, a 1h30 de Belém, desapareceu com a força da água. Árvores foram arrancadas. O deck de concreto ficou destruído. Motoristas tentavam retirar os carros que ficaram atolados na areia. Os moradores dizem que há anos a erosão vem destruindo esta área. O que mais chama atenção é o fato de aqui ser uma praia de rio, de água doce. Mas mesmo assim, a maré atingiu quase 4 metros de altura e deixou um rastro de destruição. A maré está crescendo muito, aí a gente está com medo aqui. No que sobrou da estrada só passam ciclistas e motoqueiros, e com muito cuidado. Por aqui não tem como passar. Nesta época a praia costumava ficar lotada. Sem clientes, os comerciantes amargam prejuízos. O pessoal procura não se arriscar, né, em vir para cá, porque a onda fica muito forte e fica arrebentando a praia e fica até perigoso também para tomar banho. E o fim de ano, que era para ser de praia, vai ser bem diferente para esta família. Na verdade, você tem que sair e ir embora para casa, porque não tem para onde passar, a estrada acabou. Uma manobra desastrada deixou uma van da Polícia Militar pendurada no calçadão do Arpoador, na zona sul do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu hoje de manhã e assustou os banhistas. Ninguém ficou ferido. Ainda no Rio, o complexo esportivo de Deodoro, recém-inaugurado, não resistiu a um temporal no fim de semana. A chuva e o vento derrubaram a cobertura da praça de alimentação e 3 pessoas ficaram feridas. Criminosos explodiram uma agência bancária dentro da Prefeitura de São Roque, no interior de São Paulo. A ação durou 6 minutos. Cerca de 10 homens participaram do crime. Até agora, ninguém foi preso. Em São Paulo, técnicos fizeram uma vistoria na Estação da Luz uma semana depois do incêndio. Eles avaliaram as condições para liberar a circulação de passageiros a partir de quarta-feira. O fogo destruiu o Museu da Língua Portuguesa. O governo quer pagar a dívida das pedaladas fiscais ainda este ano. Hoje, o novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, recebeu de um grupo de governadores sugestões para ajudar os estados a superar a crise. Foi um pedido de socorro à União. Governadores de 10 estados e um vice se reuniram com o ministro da Fazenda para propor uma nova agenda econômica. Entre as sugestões estão um prazo maior para o pagamento dos precatórios e o refinanciamento das dívidas dos estados. A falta de recursos para a saúde foi um dos principais temas do encontro. Ficou acertado que estados e prefeituras vão assumir no lugar do governo federal a cobrança dos planos de saúde pelos atendimentos na rede pública. Segundo os governadores, de cada 100 pessoas com planos de saúde, 35 buscam assistência nos hospitais públicos. Especificamente em relação à saúde, neste momento, foi essa delegação da União aos estados e municípios para que possam
cobrar dos planos de saúde os atendimentos feitos de pessoas conveniadas na rede pública de saúde. O ministro Nelson Barbosa deu uma boa notícia aos governadores. Nas próximas semanas, o governo vai regulamentar uma lei já aprovada pelo Congresso Nacional que muda os indexadores das dívidas dos estados, o que deve diminuir os juros. Os governadores vão se reunir com mais frequência. O próximo encontro ficou acertado para 1º de fevereiro. A prioridade tem que ser crescimento, investimento, que é o gasto bom, e ajudar o Brasil na questão das reformas. No final da tarde, a presidente Dilma, que aparece nessa imagem exclusiva, se reuniu com os ministros da Junta Econômica no Palácio da Alvorada. O governo quer fechar as contas e quitar as dívidas até quinta-feira, incluindo os 57 bilhões das chamadas pedaladas fiscais, dinheiro emprestado dos bancos públicos para o pagamento de programas sociais. Segundo o Tesouro Nacional, a maior parte dos recursos virá do excesso de arrecadação dos anos anteriores. Israel aumentou a pressão para que o novo embaixador indicado para assumir o cargo no país receba o aval do governo brasileiro. A aprovação, que se arrasta há 6 meses por questões políticas, depende da presidente Dilma Rousseff. Uma atitude hostil do governo brasileiro em relação ao Estado de Israel criou um impasse na relação entre as duas nações. O embaixador indicado por Israel para representar o país aqui no Brasil está sendo ignorado pelo Itamaraty. Desde agosto, o governo brasileiro vem adiando a aprovação da indicação de Benny Dayan para ocupar o posto. O premier israelense Benjamin Netanyahu convocou uma reunião para discutir como lidar com a resistência do Brasil à indicação do nome de Benny. O governo brasileiro até o momento está irredutível e não aceita a indicação de Benny Dayan como embaixador. Ele é uma liderança nas colônias israelenses na Cisjordânia e é contra a criação de um Estado palestino independente. Israel já avisou que a decisão está tomada e não há uma segunda opção. Benny Dayan é argentino naturalizado israelense. O Itamaraty estaria emperrando a confirmação do novo embaixador por conta de suas posições políticas. Dayan mora num assentamento na Cisjordânia e defende a ocupação de colonos israelenses. A deputada responsável pelas relações exteriores de Israel disse hoje que o Brasil está politizando uma questão que não deve ter ideologia: a relação entre dois países amigos. Para o senador Cristóvão Buarque, se permanecer a divergência, ambos países sairão perdendo. Eu creio que é uma questão de meses, no máximo, para encontrarmos um caminho. Nem interessa ao Brasil ter relações ruins com Israel, nem interessa a Israel ter relações ruins com o Brasil. Na opinião do cônsul-geral de Israel em São Paulo, a posição brasileira está afetando a relação entre os dois países, que sempre foi de amizade e colaboração. Nós sentimos até um certo ponto que somos discriminados e que tem 2 pesos e 2 medidas. Vemos nesta situação onde estão marcando uma pessoa, marcando ela, discriminando ela, esse é o país, o Estado de Israel, a causa de suas visões políticas, da sua posição política e também pelo lugar onde ele mora. Vemos nisso uma atitude difícil a compreender e discriminatória com respeito ao Estado de Israel. Depois do acordo, a ONU retira rebeldes e civis de áreas de combate na Síria, no dia em que mais um atentado matou dezenas no país. Ônibus resgataram as 450 pessoas de Zabadani, perto de Damasco. Elas foram levadas para o Líbano e para a Turquia. A retirada faz parte de um acordo das partes em conflito com a ONU. A organização tenta estabelecer o cessar-fogo em pequenas regiões para, enfim, conseguir acabar com a guerra civil no país, que já dura mais de 4 anos. Hoje, um ataque à cidade de Homs matou 32 pessoas e deixou 90 feridas. Amanhã você não pode perder os fatos que marcaram o Brasil e o mundo na retrospectiva 2015. Eu tenho esperança de encontrar meu filho. Levanta dessa cadeira. Qualquer coisa.
Eu perdi meu pai. Retrospectiva 2015. Amanhã, depois do Jornal da Record. Veja a seguir, Israel retoma uma cidade até então dominada pelo Estado Islâmico. E ainda nessa edição, na reportagem especial, o que fazia o cantor Péricles antes da fama. Vitória do Iraque na luta contra o Estado Islâmico. As forças do país conseguiram retomar a cidade de Ramadi, controlada há meses pelos terroristas. A conquista é a primeira por terra dos soldados treinados por militares americanos. Eles comemoraram erguendo a bandeira do Iraque num complexo do governo no centro da cidade. Ramadi estava tomada desde maio. Segundo autoridades, a maioria dos terroristas fugiu ou morreu em combate. A expectativa é que em poucos dias não haja mais nenhum na região. O primeiro-ministro iraquiano comentou a vitória e disse que 2016 será o ano do fim do Estado Islâmico. Os Estados Unidos terminam 2015 com um problema que atinge a maioria das grandes cidades do país. Mais de 500 mil pessoas vivem nas ruas. Um quarto são crianças. De lixeira em lixeira, as latas que valem alguns centavos garantem, quem sabe, uma refeição. O cartaz explica, sem teto e com fome, como milhares de americanos. Os cálculos mais conservadores falam em 500 mil de cidadãos sem residência fixa no país. Adultos e crianças que passam noites em abrigos do governo ou nas esquinas, enquanto a temperatura ainda permite. São muitos que se deslocam carregados, levando o pouco que possuem. Segundo o chefe da polícia aqui de Nova York, o número de pessoas morando assim nas ruas explodiu no último ano. O prefeito Bill de Blasio anunciou um plano de 2 bilhões e 500 mil dólares para construir abrigos para 15 mil pessoas nos próximos 15 anos. As cidades de Portland, Oregon, Denver e Seattle declararam estado de emergência por causa do aumento do número de sem-teto. Apesar dos desabrigados terem diminuído em número absoluto no país, no último ano, eles aumentaram em 17 estados, especialmente em Nova York e na Califórnia. Em Los Angeles, o problema é visível. O veterano de guerra Christopher Catarrussa diz que o governo não cuida da população, que dirá dos veteranos. Joyce Dixon saiu da rua para o abrigo com o filho. Apenas o primeiro passo, diz ela, para dar ao menino uma vida melhor do que a que ela teve até hoje. Veja a seguir, fortes chuvas arrastam ponte no Rio Grande do Sul. E nos Estados Unidos, tornados comuns no verão e na primavera causam estragos em pleno inverno. No Rio Grande do Sul, uma ponte caiu parcialmente devido às chuvas que atingiram o estado nos últimos dias. A cabeceira da ponte rompeu e 2 pilares de um dos vãos cederam. A rodovia na região de Cachoeira do Sul, no centro do estado, está interditada. Ninguém ficou ferido. O DENIT, Departamento de Infraestrutura de Transportes, vai avaliar a situação quando baixar o nível das águas. Previsão de chuva forte com risco de transtornos no sul e no sudeste do Brasil. Os temporais devem atingir o norte paranaense, São Paulo e o Triângulo Mineiro, que podem receber o volume de água esperado para 3 semanas. Chove também sobre os reservatórios do Sistema Cantareira, que está a apenas 0,7% para sair do volume morto. Tempestades atingem ainda a área entre Maranhão e Alagoas, por causa de ventos que giram no sentido horário no alto da atmosfera. Entre o centro-oeste e o norte, pancadas isoladas. Dia quente abafado no extremo sul gaúcho e entre o Rio de Janeiro e o interior da Bahia. À tarde, calor intenso em Porto Alegre, com máxima de 36 graus. Em Cuiabá, máxima de 35. Em São Paulo, há risco de temporais de verão entre a tarde e noite. Tempo abafado com 27 graus. Em Palmas faz 31 e em Goiânia 29. Em Natal pode chover forte, com máxima de 30 graus. Os Estados Unidos sofrem com as enchentes depois de uma série de tornados no país. Inesperados nessa época do ano, eles deixaram pelo menos 43 mortos.
O cenário da devastação se repete por várias cidades. O desespero dos moradores também. Só as enchentes fizeram pelo menos 13 vítimas no Missouri e Illinois. No Texas, o problema foi com tornados. Os ventos chegaram a mais de 320 km por hora no fim de semana. E dessa forma, este dezembro chega ao fim nos Estados Unidos, com o maior número de mortes provocadas por tornados no mês nos últimos 62 anos. Em Oklahoma e no Novo México, mais quentes nessa época do ano, foi declarado estado de emergência. Culpa da nevasca, que chegou a acumular 40 centímetros de gelo. Tornados comuns na primavera e no verão, em pleno inverno. Cidades como Nova York, que agora já teriam vestígios de neve, estão com a temperatura acima de zero. Segundo especialistas, as mudanças no clima de cada região do país foram influenciadas principalmente pelo El Niño. O fenômeno fez 2015 ser um dos anos mais quentes nos Estados Unidos e ainda deve trazer mais transtornos no ano que vem. O meteorologista Rafael Miranda explica que em Nova York, por exemplo, as tradicionais tempestades de neve de inverno podem chegar somente na primavera. Chances para neve vai ter, mas talvez não até fevereiro ou março. Veja a seguir, o calorão dos últimos dias já fez subir os preços nas praias do Rio de Janeiro. E na série especial, antes de ficar famoso, você sabe qual era a profissão do cantor Péricles? Por causa do calor e das festas de fim de ano, o preço dos produtos nas praias do Rio de Janeiro já está mais caro. Os brasileiros sentem no bolso. Os únicos que não reclamam são os turistas estrangeiros. À medida que os termômetros sobem, os preços nas praias do Rio disparam. Água mineral R$4, cerveja 7, qualquer cerveja. A famosa caipirinha também está com a cotação em alta. Tem que se botar R$25 aí e por gringo tem que botar um pouquinho mais caro, né? Porque eles estão ganhando em dólar, estão ganhando mais do que a gente está na crise. O coco subiu de R$5 para R$6. Nada muito absurdo, mas quem paga a conta para que o produto saia geladinho é o freguês. Subiu o coco, subiu o gelo. A gente tem que comprar gelo a R$15 um saco. Uma coisa de louco, malucos. Com uma sensação térmica de mais de 50 graus, itens de consumo típicos da alta temporada já sofreram reajuste, como a barraca e a cadeira de praia. Um pedacinho de sombra beira-mar como esse não sai por menos de R$20 e não adianta chorar. O preço é quase 30% mais alto do que no verão passado. Quem trabalha nesse comércio quer faturar. O pessoal tem que vir preparado que o negócio vai pegar fogo. Ele tá achando que a gente ganha em dólar, a gente ganha em real, já avisei pra ele já. É verdade, quem ganha em dólar ou em euro está se esbaldando por aqui. Os russos Alex e Irina trocaram até as férias na Europa pelo Rio de Janeiro e estão achando tudo barato. Já que não dá para consumir como os estrangeiros, a saída para os brasileiros tem sido levar algumas coisinhas de casa. Traz uma água ou traz refrigerante para fazer a diferença da cerveja, né? O que não dá é para ficar fora da praia nesse verão. Uma decoração solidária transformou um abrigo infantil num lugar alegre em Belo Horizonte. Dezenas de arquitetos, engenheiros e decoradores trabalhando como voluntários reformaram espaços antigos com materiais obtidos com doações. Papai Noel se foi, mas deixou uma lembrança inesquecível. Uma casa nova, totalmente reformada. A cozinha de mais de 30 anos nunca esteve tão moderna. Mesas e geladeiras coloridas, luminárias de silicone que dobram. Tudo pensado com carinho para devolver aos hóspedes a sensação do lar um dia perdido. Os moradores daqui são crianças vítimas de violência sexual, física ou psicológica. Todas as pessoas ao redor da mesa, isso é muito importante, porque a gente vê famílias crescendo ao redor de uma mesa. O quartinho de despejo virou uma aconchegante sala de aula. Nos banheiros, agora é possível ficar frente a frente com os heróis. Com material doado, 24 engenheiros, arquitetos e decoradores, em apenas um mês,
Mudaram móveis, paredes e as perspectivas dessas vidas ainda estão no começo. Cada cantinho foi feito com muito carinho para elas. A cada ano, o projeto ganha o apoio de novos voluntários. Jogadores do Cruzeiro e do Atlético, por exemplo, autografaram e doaram as camisas dos times, orgulhosamente expostas aqui no quarto dos meninos. Show de bola, literalmente. Apaixonadas por futebol, as crianças que dormem aqui, pela primeira vez, podem olhar para os sonhos do futuro. Mas a recompensa maior está no que não se pode enxergar. É gratificante, né? Você vir aqui ganhar um abraço, um sorriso, um beijo. Para essas crianças, uma prova de amor e de solidariedade. No ano que termina, o pouco virou muito para quem acreditava que não tinha mais nada. O cantor Péricles é um dos grandes nomes do samba e do pagode no Brasil. Mas você sabe qual era a profissão dele antes de ser cantor? Vamos rever a reportagem de Carlos Dornelles. O príncipe do pagode, o ritmo das rodas de samba. Vem me beija, vamos viver essa emoção, chuva cai. Mas quem domina a voz desse jeito, controla as mãos também? Antigamente, quando a gente não tinha a maquininha, o que você fazia? Você pegava, juntava o cabelo assim e botava dessa forma. Péricles, o cabeleireiro, você sabia? E foram muitos anos de trabalho no centro de São Paulo. O cabelo tinha que passar entre os dentes do peito, né? Isso, sempre. E era a medida ideal. Eu não sei o que acontecer. Péricles era integrante de um dos mais famosos grupos de pagode do país, o Exalta Samba. Sejam bem-vindos ao Pagode do Exalta. Vambora! O grupo era tão popular que sobreviveu mesmo com a saída de Krigor, o vocalista do conjunto, por 9 anos. Que loucura, acho que estou te amando. Desligue e vem depressa no meu coração. Péricles está aí, ó, na época bem mais fininho. Eu tô confuso no que vou fazer. Mas cheio de vontade de me declarar. Iluminar meu céu. Depois, Tiaguinho tornou-se o vocalista e mais sucesso. Quero te deixar louca, quero ver o que você esconde embaixo da roupa. Como ela mexe, quer me enlouquecer. Então chega mais pra cá que eu vou corresponder. Mas o Exalta Samba acabou 3 anos atrás. O Exalta Samba chegou onde tinha que chegar, no mais alto patamar do que qualquer artista sonha em chegar. O Exalta Samba chegou. Ganhamos todos os prêmios, os números mostram que a gente estava no caminho certo e nada melhor do que parar naquele momento. Então, essa história está resolvida. Agora vem, pra perto vem. Resolvida para o grupo, mas e para o público? E a carreira dele, como ficaria? Você, em algum momento, assim, você teve medo? Eu tive. Aliás, o medo me acompanha até hoje. Não tem jeito de ser diferente. Não é fácil sair de um grupo tão conhecido, fazer carreira solo e continuar sendo um sucesso. Principalmente para alguém que ficou mais de 20 anos no mesmo grupo. Mas parece que nada disso abalou a carreira do Péricles. Dá uma olhada só, São Paulo, num sábado à noite. Olha só a multidão. Abarrotado. E lá em cima no palco, Péricles, o dono da situação. Os sonhos de um cabeleireiro sendo realizados um a um. Voltar ao lugar onde trabalhou era outro. Claro que provocando uma boa muvuca no centro da cidade. Quanto tempo você não vinha aqui, cara? Nossa, tem muito tempo, muitos anos que eu não venho. Quanto tamanho? Mais de 15 anos. Muito mais de 15. Mas os ex-colegas ainda são os mesmos. O ex-patrão conta que o ambiente de trabalho era uma festa. Ele já sempre tocando o violão dele aqui,
né? Cantando pra nós, a gente sempre fazia pagode aqui no salão. Fazia pagode aqui, nesse espacinho aqui? Não tinha nada pra fazer, nós ficava cantando, ele tocando, a gente tocando. Ah, é? Entre um cabelo e outro. E aí chegava cliente e tinha que parar. Mas aos poucos, novas revelações vão surgindo. Olha, eu lembro de um fato. Ih, vai revelar alguma coisa? Eu vou caguetar, hein, amigo? O Pérez chegou tarde, num sábado pela manhã, que ele tinha vindo do pagode na sexta-feira, tinha passado a noite tocando samba, tudo. Esse cara aqui me deu a paixão de falar pro Pérez: ô Pérez, nem cortar cabelo, esse negócio de pagode não dá camisa pra ninguém. Quem sabe, sabe. Esse é o oriçador, você fazia dessa forma. Vou afundar um pouquinho, porque depois eu vou cortar. Ah, tá. Eu tô só tirando a ponta mesmo. É mais difícil ou é mais fácil o cabelo liso? Acho diferente, não é nem... Só diferente? Somente diferente. Exige um pouco mais porque os clientes que trabalhavam com os Black Power, principalmente, exigem muito mais do cabeleireiro. Então você tem que trabalhar muito mais exatamente dessa forma. Na teoria e na prática. Périx mostra que continua habilidoso. O jeito é querer andar de bicicleta, basta pegar que a habilidade volta. Isso, tá aqui, ó. E não podia deixar uma pontinha de fora. Você ia, oriçava o cabelo, ia só pra ficar um veludinho. Era um cabelo que a gente gastava de 50 minutos a 1 hora e meia. Acho que eu não perdi a mão ainda não, né? Tá mais ou menos. Mas estava na cara que esse encontro não ia acabar só em conversa. Dá uma canja aí, já que você não pode, dá uma canja no pagode. Fazer o sol brilhar, ressuscitar o amor, iluminar meu céu, trazer o teu calor, me receber no amor que eu tenho pra te dar. Você não pode imaginar o quanto eu quero sentir de novo. Mas vocês não ajudaram em nada, né? Só ficaram ali, né? Tá bom. Dá pra acompanhar, dando apoio moral, já tá bom. Dá pra acompanhar, né, Hoje a noite é de pagode, quem quiser pode chegar. E o meu samba quando explode, não tem hora de acabar. Voz suave, mas poderosa, uma combinação raríssima. Todo mundo fala que você tem uma voz única, você cada vez está com um jeito no palco que é único também. Aonde você quer chegar? Acho que o céu é o limite. Exatamente. A música é um universo muito amplo. Quanto mais a gente expandir, mais a gente aprende. E mais pessoas vão prestar atenção na nossa mensagem, no nosso som. É porque eu quero isso. Quando eu vejo você, a minha boca seca, a mão congela, o sangue ferve, de onde vem tanto poder. Os cabeleireiros que nos desculpem, perderam um colega promissor. Mas o país, dá licença, ganhou um grande sambista. Ótima noite, muito obrigado, gente! O deputado Celso Russomano, do PRB, lidera uma pesquisa de intenção de voto entre possíveis candidatos a prefeito de São Paulo. Na pesquisa estimulada, em que o pesquisador apresenta nomes, Russomano teve a preferência de 36,1% dos entrevistados pelo Instituto Paraná Pesquisas. A ex-prefeita Marta Suplicy, de 14,1%, e o prefeito Fernando Haddad, de 9,9%. Outros nomes juntos somaram 26,6% das intenções de voto. Entre os eleitores, 6% não sabem em quem vão votar e 7,3% não votariam em nenhum dos nomes. Na pesquisa espontânea, Russomano teve 5,5% dos votos, Haddad 4,3%, Marta 2,7%. Outros nomes somaram 6,2% da preferência. 73,3% não sabem em quem vão votar e 8,1% não votariam em ninguém. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.040 eleitores entre os dias 17 e 20 de dezembro. A margem de erro de 3 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%. O Jornal da Record termina aqui. Se você quiser rever na íntegra as reportagens dessa edição, acesse R7 Play. Você fica agora com o programa Xuxa Meneghel. Boa noite, até amanhã. Boa noite a você e a gente se vê amanhã.